Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, o seu espaço privilegiado de reflexão, críticas e debates aqui da TV Universitária de Pernambuco. Hoje nós vamos conversar sobre o tema da energia solar e sustentabilidade. Para isso nós convidamos aqui Luiz Macarini, que veio lá do Rio Grande do Sul, que é engenheiro eletrônico e pesquisador na área de energias renováveis, energia solar. E temos também a presença de Heitor Scalabrini, que é professor conhecido nosso lá na Universidade Federal de Pernambuco, na área de tecnologia. Sejam bem-vindos para conversar sobre esse tema importante da energia solar, né? Eu gostaria de iniciar perguntando o que é energia solar e quais as possibilidades de aplicação dessa energia. Bom, é difícil explicar, talvez de uma forma resumida, assim, um tema que é tão amplo assim, né? Mas eu fico feliz de estar aqui na TV Universitária e poder compartilhar essas ideias com um público tão especial assim, nesses temas que me são muito caros, né? Principalmente porque isso aqui permite que a gente possa ter um futuro melhor e mais qualidade de vida para nós e para as gerações que nos seguem, né? Mas a energia solar, assim como a gente tem utilizado, basicamente ela se divide em duas grandes divisões de aplicação, que seria a energia solar térmica, que é o que as pessoas normalmente conhecem, que é a aplicação nesses aquecedores de água. E a menos conhecida no Brasil, que é chamada energia solar fotovoltaica, que é a produção de eletricidade a partir do sol. Existem também grandes usinas, chamadas usinas heliotérmicas, que utilizam esse princípio da geração com calor térmica para gerar eletricidade, mas que nos atém mais assim, ao público em geral, ao cidadão comum, seria a aplicação da solar térmica para aquecimento de água e mais atualmente a fotovoltaica, que é a ideia da gente conversar um pouquinho mais aqui no programa hoje com o professor Scalabrini também, que já conhece e tem toda uma afinidade com esse tema. A gente tem visto assim projetos dessa área de aquecimento da água com o sol até bastante comum, né? Está ficando comum aos poucos, né? Agora com células fotovoltaicas é um trabalho mais elaborado, né? Como é que tem sido isso em termos do Brasil? Está crescendo ou ainda é muito desconhecido? Lamentavelmente, né, a contribuição da energia elétrica a partir da energia solar fotovoltaica ainda é muito pequena, é completamente desprezível na matriz elétrica brasileira, né? Mas o potencial é enorme, em particular aqui no Nordeste, né? Nós que trabalhamos aqui em Pernambuco, né, e estamos cansados de receber sempre aquela pergunta: por que nós não utilizamos mais a energia do sol? Pelo fato de a gente ter mais de 3.000 horas, né, de brilho do sol anual aqui no Nordeste, né? Mas, enfim, isso depende muito de decisões políticas, né, de política energética e tal, mas, lamentavelmente, ainda muito pouco é utilizado, Marcelo. Realmente é algo que é difícil até justificar o porquê, que com enorme potencial, né, a gente pouco utiliza. Muito se fala na questão do preço da energia gerada, não é, como sendo uma limitação. Mas a gente vê que essa questão do preço, ela está muito envolvida, como eu falei, já na questão de uma política, não é? Ou seja, de uma política pública, né, que vê a energia solar como uma fonte energética para ter uma contribuição efetiva no nosso país. E isso outros países já demonstraram, já nos mostraram que é possível baratear esse custo através de políticas, né? A gente vê até carregadores de celular, vê muitos cada vez mais equipamentos movidos, né, a energia solar, assim. Por que isso, de alguma forma, não consegue passar por uma escala maior? Assim, parece que os equipamentos é bem compreensível, mas as escalas maiores as pessoas não conseguem vislumbrar isso de colocar numa casa, num projeto maior. Como é que é essa? Pois a sensação que eu tenho, Marcelo, é que isso não é conhecido, não é divulgado, não tem um maior interesse na divulgação. Mas esses dispositivos, esses equipamentos já estão disponíveis, a gente encontra eles no Brasil, é possível comprar, é possível instalar, né? Eu já instalei algumas dezenas de... Lá em casa mesmo. Na própria casa do Marcelo a gente instalou, né? Então, a energia solar fotovoltaica, ela está disponível ao cidadão comum, né? Ou seja, ele pode tomar as rédeas do destino dele e produzir a própria energia, né? Por um custo bastante razoável, eu diria assim, né? Ou seja, quando a gente compra um automóvel, né, as pessoas não medem esforços, né? Elas fazem prestação, consórcio, se endividam e às vezes pagam até quase o dobro do valor do automóvel
considerando as prestações. E daí eu pergunto para as pessoas, em quanto tempo você amortiza esse investimento no automóvel? Nunca. Não amortiza nunca, o automóvel é só prejuízo. Eu também tenho automóvel, mas é imposto, é degradação, depois de 5, 10 anos, esse automóvel já está ultrapassado, não vale mais nada. Mas para comprar um carro, a gente brilha o olho e investe o que não tem, né? Enquanto que para investir num sistema de geração de eletricidade fotovoltaica, que é um sistema durável, que vai ficar para as próximas gerações, né? Esses painéis estão vindo com 25 anos de garantia, não é vida útil, né? As pessoas acham caro investir 10, 15 mil reais, né? Ou seja, é uma fração do valor de um automóvel, né? E é um bem que ele se amortiza. No Brasil, dependendo do local e da insolação, 8 a 15 anos, aquilo se pagou e depois é só lucro, né? Então, eu acho que o que a gente pode fazer é a gente que tem conhecimento desses dispositivos ir instalando e dando exemplo, né? Ou seja, eles estão disponíveis no Brasil, embora grandes empresas talvez não tenham, as concessionárias não tenham um olhar ainda muito auspicioso em direção a essas energias renováveis, né? Porque, num primeiro momento, elas diminuem o faturamento das concessionárias, né? Eu acho que o cidadão comum, que tem consciência disso, ele pode tomar a liberdade e ele mesmo construir e instalar, né? Já tem várias empresas no Brasil também fazendo esse tipo de instalação, né? Isso já é legal, né? É possível. Sim, isso que eu ia perguntar, porque agora, em termos de legislação, isso é bem plausível, né? Você pode pedir para a companhia elétrica que instale, né, um relógio específico e produzir energia, inclusive vender, não é isso? Vender com bônus que você recebe para a companhia. É um certo crédito. Mas ó, é bom explicar para as pessoas que estão nos vendo e escutando nesse momento, né, que existem duas maneiras de a gente gerar a energia a partir da energia solar fotovoltaica. Você pode gerar ela em grande quantidade, o que a gente chama da usina solar. Então, ocupa áreas enormes, milhares de placas solares, né, vulgarmente chamadas, né? E tem aquela outra maneira, que é a maneira descentralizada, você gerar energia para o seu consumo próprio, para o seu pequeno negócio, para aquela pequena empresa. Então, existe a geração centralizada de energia e a geração descentralizada de energia. A geração centralizada, a meu ver, nesses momentos aí que nós estamos vivendo aqui no Brasil, através de leilões específicos, elas estão voltadas para esse tipo de geração. Então, vão ser grandes empreendedores, né, grandes companhias que vão participar desses leilões. E, por outro lado, você tem aquela geração na sua casa, na sua residência, no seu pequeno negócio, né, que é a chamada de geração descentralizada. Então, nesse tipo de geração, a partir de 2002, tem uma norma resolutiva da ANEEL, a 482, que ela deu algumas regras para quem quer instalar em sua residência, em seu negócio, né? E essa regra, ela é uma regra ainda, ao meu ver, que inibiu muito a participação maior, uma disseminação maior dessa tecnologia. Há um estudo aí, Marcelo, que mostrou que no ano de 2013, só 136 sistemas residenciais foram instalados no Brasil. Isso de uma forma normatizada, digamos assim. Exatamente. Fora tantas que são não normatizadas. Exato, aquelas que não, mas essas daí hoje vão ser, como existe já a norma, aquelas que não seguirem as normas, elas podem sofrer algum tipo de sanção. Não é? Elas podem seguir algum tipo de sanção. Isso não está estipulado na norma, mas isso pode acontecer. Então, por outro lado, então, essa burocracia... Então, eu falei 136 sistemas, para você ter uma ideia, na Alemanha, que é um país pequeno e que tem pouca radiação solar, são 1,5 milhão de residências, né? Que nós estamos falando de 136 que foi contabilizado no ano passado, né? Através das distribuidoras de energia que tem a função, que tem a responsabilidade disso. Então, como bem disse o Luiz, além da questão da pouca divulgação, além pouco de mecanismos até de financiamento para facilitar a divulgação também, há essa burocracia também excessiva, ao meu ver, pelas distribuidoras, na qual você tem que ter alguém, um engenheiro, pelo que tenha o número lá no CREA para fazer o projeto, antes de 90 dias você não instala na sua casa. E não é, como você bem disse, o Luiz, também não é interesse muito das distribuidoras, porque você, de certa maneira, você está competindo com as distribuidoras, não é? Eu acredito, eu sempre falo brincando para meus alunos, que eu acho que o maior desejo de consumo de todo pernambucano é ficar livre um pouquinho da CELP, não é? Ter sua energia, gerar sua energia em casa, né?
E, por outro lado, você tem a dificuldade intrínseca aí desse mecanismo que eu acho que agora nós vamos ter que modificar. Do jeito que está, 2013 deu um exemplo, né? Não sabemos como está 2014, mas 2013 deu o exemplo que alguma coisa tem que ser feita. Vamos falar um pouquinho desse funcionamento, então, dessa energia solar, digamos, numa casa. Já que a gente falou do indivíduo, do cidadão, como é que funciona isso? Se explicar para ele, acho que tem que ter uma bateria, não precisa. Como é que funciona essa parte prática de instalação da energia solar? Perfeito, Marcelo. Eu acho que essa pergunta é bem pertinente, né? Porque às vezes as pessoas estão vendo, mas elas não têm uma sensação prática de como funciona isso, né? Basicamente, temos dois tipos de sistemas. Os sistemas mais antigos que utilizam baterias ainda, que é como as pessoas imaginam que seja um sistema de energia solar. Elas imaginam assim, durante o dia tem sol, a pessoa armazena aquela energia em baterias, daí de noite utiliza, né? Na verdade, mais de 90% dos sistemas atuais são sem bateria. Os sistemas modernos, eles geram a energia diretamente na rede elétrica, assim como a gente tem a energia vindo no Brasil de diversos geradores ao mesmo tempo. Por exemplo, a gente recebe energia aqui de Itaipu, de Candiota, lá no sul, recebe... Ou seja, toda a rede interligada. Toda a rede interligada. Se você produz energia solar em casa, você joga para essa rede também. Isso. Então, essa energia solar produzida em casa, ela entra na mesma rede. De forma que o que a gente produz em casa, a gente deixa de consumir da concessionária. Por exemplo, se eu estou consumindo 100 da concessionária e produzo 30, eu vou consumir só 70 da concessionária. E esses equipamentos são super robustos, não tem manutenção alguma. Apenas a água da chuva é a que faz a manutenção. Que lava a placa. Que lava a placa, né? Quanto custa um equipamento desses, né? De uma forma didática, assim, o menor sisteminha que a gente consegue montar numa casa, ele tem cerca de 2 metros quadrados de área. E ele vai gerar, assim, em média, 20 kWh de energia elétrica por mês. Para a gente ter uma ideia quanto é 20 kWh, é mais ou menos o que consome uma geladeira dessas novas, modernas, pequenas, né? Uma geladeira consome 20 kWh. Então, se eu tiver um sisteminha de energia solar fotovoltaica no meu telhado com 2 metros quadrados, eu vou suprir o consumo dessa geladeira. Esses sistemas são modulares, eu posso ir ampliando ele cada vez mais. Quanto custa um sistema como esse? De uma forma didática, assim, é mais ou menos R$1.000 para cada 10 kWh que a gente gera. Se a gente for ampliando o sistema, em vez de fazer um de 1.000 kW, que gere 10, mas que gere 100, quando a gente aumenta a escala em 10, o custo cai pela metade, né? O custo vai caindo bastante. Ou seja, são sistemas que já estão bem acessíveis hoje em dia, né? Não são conhecidos, mas o custo, ele cabe no bolso das pessoas, né? Talvez a diferença, Marcelo, seja no investimento inicial que nós temos que fazer. Quando você paga a energia da companhia, da companhia de distribuidora, né, você vai pagar aquela taxa por mês e a vida toda. Não é? E ela está diluída em função do consumo que você tem de energia. Nesses casos do sistema, quando você compra esses sistemas, né, é o investimento inicial que você está fazendo. Você tem que comprar os equipamentos que vão gerar energia e você tem que cuidar um pouco deles também. Então, isso daí requer realmente que você tivesse financiamento, você tivesse mais publicidade, propaganda. Você tem que ter um conjunto de mecanismos, né, para atrair um público e, como bem disse o Luiz, está caindo esses preços enormemente. Não é, nós temos notícia de que a Caixa Econômica Federal financia projetos para instalação solar, né? Inclusive também o ICMS, há descontos em termos, né, da energia solar. Quer dizer, parece que o governo, né, passado tem um tímido, né? Muito tímido. Se alguém for na Caixa Econômica, um desafio, se alguém for na Caixa Econômica e quiser falar com o gerente da Caixa, dificilmente ele vai saber sobre isso. Porque às vezes a informação ainda não está completamente difundida, né, capilarizado pelas agências da empresa. Então talvez você tenha que ir lá na superintendência da Caixa, no principal, lá para poder obter essa informação. O Banco do Brasil também tem algumas linhas tal, que favorecem aí, né, com taxas mais em conta, né? O professor Scalabrini tem na sua casa instalado também módulos, né? Eu já tenho há muitos anos, né? Há 8 anos já, sistema, né, que eu consigo economizar um terço. Se eu não tivesse esse sistema, do valor que eu consumi inicialmente, eu acabei diminuindo, ou seja, economizando aí um terço desse meu consumo inicial que eu tinha antes do sistema, né? Então, é um sistema perfeito, como disse Luiz, pouquíssima manutenção, um sistema muito robusto, né? A durabilidade das placas, não precisa da manutenção, um sistema muito simples. Falta mais também a informação, né? Porque
Realmente, as outras coisas de anos atrás, que era o alto custo e tal, isso tem diminuído muito. O nosso convidado aqui, que vem lá do Rio Grande do Sul, né, Luiz Macarini, ele tem instalado. Como é que tem sido essa experiência? Pelo Brasil, você tem instalado vários projetos, né? Pois é, Marcelo. Isso é interessante, assim, nos locais onde eu tenho instalado, né, claro que a gente leva sempre em conta essa questão econômica, de quanto sai para poder ser implementado, né? Mas as pessoas que instalam, elas têm um olhar assim que vai além dessa questão da economia, né? Eu procuro nas palestras também enfatizar essa questão desse olhar da permacultura, ou seja, que a nossa civilização ela possa permanecer no mesmo local, produzindo os alimentos sem contaminação, utilizando os materiais disponíveis para a construção das habitações e produzindo energia em abundância de forma sustentável, ou seja, não é só questão do custo, né? É questão de um olhar com as próximas gerações, né? Hoje em dia nós temos no Brasil o chamado horário de ponta da eletricidade. Dependendo da cidade, é entre 19 e 21 horas. Lá em Porto Alegre, por exemplo, nesse horário, as pessoas têm geradores diesel espalhados pela cidade que queimam óleo diesel para produzir eletricidade porque é mais barato do que comprar da concessionária. Nossa. Ou seja, quem é que paga esse dióxido de carbono que vai para a atmosfera? Como é que se captura isso de volta, né? Esses problemas respiratórios que as pessoas estão tendo, né? Esse petróleo que está sendo queimado e que não pode ser utilizado para depois ser aproveitado sob forma de um plástico ou um bem reciclável, né? Nós estamos consumindo um recurso que não é renovável e que as próximas gerações vão sentir falta, né? Então, isso não tem como comparar utilizar energia solar e queimar óleo diesel, por exemplo, né? Claro. Infelizmente, nós temos também aqui em Aldeia instalado algumas usinas, né? Depois a gente pode conversar com isso, até o professor Scalabrini pode falar um pouco depois do intervalo sobre essas usinas que estão instaladas lá, que queimam óleo para produzir energia, né? Numa área de proteção ambiental muito grave essa situação. Mas vamos fazer um pequeno intervalo, né? Já voltamos a conversar sobre esse tema da energia solar renovável e sustentabilidade. Nós estamos de volta, conversando sobre o tema da energia solar e sustentabilidade. Aqui temos a presença de Luiz Macarini, que veio lá do Rio Grande do Sul, que é um engenheiro eletrônico, pesquisador de energia renovável, né, solar, e a presença também do professor da Universidade Federal de Pernambuco, Heitor Scalabrini. O professor Luiz falava sobre os modelos, né, que se pode instalar da energia solar, um com bateria e outro que é direto na rede. Explica um pouquinho melhor isso, assim, como é que é essa produção... Bom, o com baterias as pessoas mais ou menos intuem como é, né? Tem os painéis, armazena em baterias e depois ela pode utilizar posteriormente. Esses sistemas com baterias, embora sejam mais antigos, eles são sistemas ainda que têm um melhor custo-benefício em locais onde não tem rede elétrica. Então, locais afastados são os sistemas mais interessantes. E por incrível que pareça, eu vim agora aqui, instalei aqui na zona rural aqui de Recife um sistema como esse, em Jaboatão, porque as faltas de energia são muito frequentes. Não é solar. Não é solar. Em Aldeia nós temos esse problema muito sério de falta de energia, queria deixar registrado isso, né? Que é muito sério essa... Na cidade universitária também. Na cidade universitária de Mora Heitor, quer dizer, o que está acontecendo, nossos amigos da CEL, para nos explicar o que tem tanto problema ali, queimando equipamentos. Já queimei vários equipamentos, agora eu descobri, né, porque me ensinaram que eu posso botar em casa um disjuntor, né, de proteção para a rede não alterar, porque já queimei 5, 6 aparelhos na minha casa. Então já aproveito e faço meu desabafo. Então esses sistemas com baterias também têm sido interessantes em locais onde a energia falta com frequência, né? Para que a pessoa não perca os alimentos no refrigerador e assim por diante, né? Ou como uma segurança assim, né, quando falta energia. Bom, e tem os sistemas, como a gente estava falando, os sistemas conectados diretamente à rede. Como é que eles funcionam? Como eu estava explicando, a energia que nós recebemos agora, ela vem de diversos geradores ao mesmo tempo.
vem de Itaipu, vem de Candiota, vem de Angaraú, todos os geradores ao mesmo tempo. Quando a gente tem um gerador fotovoltaico, um gerador de energia a partir do sol, desses modernos, ele também vai entrar na rede elétrica como os outros. Só que ele vai entrar na rede elétrica da nossa casa. Então ele vai entrar direto na nossa tomada. Quando é de noite, a gente continua utilizando a energia da CELP, como era antes. Quando é dia, a gente, além da energia da CELP, a gente utiliza a energia do sol. Tudo que eu gerar com o sol, eu deixo de utilizar da CELP. Entenderam? Mas o que tem de interessante nisso, assim, em termos macro, em termos de país como um todo? Imagine que, em vez de ter uma casa só com esse sistema, eu tenha centenas, milhares de casas, como na Alemanha, como o professor Heitor mencionou. Quando eu tenho milhares de casas, todas gerando energia a partir do sol, lá na hidrelétrica, lá em Paulo Afonso, eles vão notar que o consumo de energia diminuiu. Daí eles vão produzir menos eletricidade. E para eles produzirem menos eletricidade, eles fecham as comportas na hidrelétrica. No momento que eles fecham as comportas, aquela água que ia ser usada para produzir eletricidade, ela passa a ficar armazenada na barragem. Então, a nossa bateria, entre aspas, o nosso reservatório, o nosso armazenamento da energia solar, se dá lá na barragem da hidrelétrica. Num casamento perfeito entre produção de energia a partir do sol e as hidrelétricas que já existem. Isso não tem nessa escala nem na Alemanha nem nos Estados Unidos, é algo particular do Brasil. Ou seja, nós temos toda a infraestrutura prontinha para esse tipo de geração casada. Ou seja, quando tem muito sol, que as hidrelétricas estão mais secas, a gente produz com a fotovoltaica. Quando é uma época chuvosa, que tem menos sol, a gente tem mais água nas hidrelétricas. E uma tem um casamento perfeito com a outra. Entenderam? Então a gente não tem bateria, mas a gente armazena lá na hidrelétrica sob forma de água e energia potencial hidráulica. E além das hidroelétricas, eu acho que como o Brasil está cada vez mais utilizando as termoelétricas e a combustíveis fósseis, nós também deixamos de emitir uma grande quantidade de gás carbônico que são resultado da queima do óleo diesel, do óleo combustível e de tantos outros aí combustíveis fósseis, né, que contribuem para o efeito estufa, contribuem para o aquecimento global. Realmente daríamos essa contribuição efetiva, não é? Com o uso da energia solar. Professor Heitor, fale um pouquinho então para nós dessa situação monstruosa que se instalou em Aldeia, numa área de proteção ambiental, APA, né? Usinas termoelétricas movidas a óleo, né? Exato. Que são poluentes, né? Com certeza. Bom, ali é uma situação que eu acho que está vindo à tona agora para o público, né? Devido à organização dos moradores daquela região, né? Que estão, como se diz aí, colocando a boca no trombone, né? Fórum social ambiental, né? Exato, exato. Estão colocando Por quê? Porque é uma situação completamente anômala, completamente fora da lei. Não é? Efetivamente, né? Numa área de mananciais ali de água, né? De uma área de, como você bem disse, de proteção, é inconcebível imaginar 3 termoelétricas, né, sendo instaladas naquela região. E mais, com a aprovação do órgão de fiscalização aqui, que seria o antigo CPRH, a Agência de Água aqui, ligado à Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade. A essa secretaria, ao CPRH, que nós devemos perguntar como que foi as licenças ambientais foram obtidas para se é que há licenças ambientais, que é uma dúvida que permanece. Então, isso é uma aberração realmente, né, naquela região, você ter termoelétricas, né, com combustíveis fósseis emitindo, contribuindo aí para o aquecimento global e além, né, de uma área belíssima, não é, de uma área ali onde os caminhões que vão levar o combustível, né, um grande problema ali naquela região, né, que está tendo também. Parece que já foram desviados da estrada de Aldeia. Não, mas as denúncias, né, pelo menos eu vi nas redes sociais aí, né, isso foi feito um acordo, mas esse acordo foi descumprido. A partir de sábado e domingo, esses caminhões aí que carregam o combustível passaram normalmente, foi descumprido o acordo, que foi um acordo verbal. A empresa
prometeu também colocar abafadores de som, porque o raio de som se estende a 12 quilômetros, né? É uma coisa terrível. Os vizinhos, eu moro lá, então, né, não tão perto dessas usinas, mas as pessoas que moram até 10 quilômetros sofrem com a noite, né, com o barulho das usinas movidas a óleo, que a poluição é imensa. Né? Quando a gente fala muito em energia solar e contrapõe a energia solar com essas fontes poluentes, com essas fontes do século passado, né, que não cabe realmente, né, a gente tem que ter aí uma substituição gradativa. A gente sempre fala, né, vamos encher de painéis solares, encher de aerogeradores, mas não é bem assim. O que se fala muito hoje, o que se apoia hoje, né, vários setores aí da sociedade, é que esses geradores de energia têm uma contribuição maior na matriz elétrica. Né? Hoje, a energia eólica contribui 3% na matriz elétrica, efetivamente. A energia solar é 0,004% na matriz elétrica. É ínfimo, não é nada. Não é? Então, o que a gente quer é aumentar esse quantitativo. Né? Eu só queria fazer mais um adendozinho sobre que há também várias... Nós estamos falando de aplicações nas áreas urbanas, mas há várias aplicações em áreas rurais. E aqui no Nordeste, a questão do bombeamento de água, não é uma área muito interessante para sistemas solares. A questão das cercas elétricas para os animais, não é também utilizado. A questão da eletrificação de casas também afastadas. Ou seja, você tem aí uma gama de possibilidades também da energia solar em aplicações específicas, né? Na área da pesca, ou seja, para conservação de pescado, né? Através dos frigos. Tudo com placas, né? Tudo com Eu vi já uma bomba dessas, então, que puxa água com uma placa em cima, quer dizer, ela não vai ligado na eletricidade, exatamente. Ela vai da própria placa e alimenta e puxa água com a bomba exatamente. do poço. Principalmente esses locais, como bem disse o Luiz, né? Esses lugares que a rede elétrica não chega até lá. E ainda nós temos muita área aqui, muitas regiões aqui no Nordeste, né? Em que a rede elétrica não atende, né? E mesmo a rede elétrica chegando até lá, às vezes o poço de água está 300, 400, 500 metros próximo do local de consumo, né? E aí tem outra aplicação que eu acho que é interessantíssima, uma aplicação produtiva, é que é bombear essa água não só para o consumo humano e animal, mas também para pequena irrigação de meio hectare, de 1/4 de hectare, uma irrigação no pé da planta, né, com irrigação localizada, consumindo pouca água. Então, há uma diversidade de possibilidades de uso da energia solar, quer nas áreas urbanas, quer nas áreas rurais. Vamos conversar um pouco sobre o projeto elétrico assim, brasileiro. Como é que você vê, né, a ideia dessas megas construções aí de Itaipu, por exemplo? Como é que poderia ser, se fosse uma substituição, uma política de energia solar gradual, como é que seria isso? As comparações em termos de números, o que produz um campo de futebol ou quantos... Bom, isso é interessante, né? Embora aqui no Brasil seja praticamente desconhecido, você ajudou as palestras, as pessoas não sabem que é possível gerar eletricidade a partir do sol, né? Países como a Alemanha, como o professor Heitor falou, né? Eles têm equivalente a 3 usinas de Itaipu no telhado das casas, né? Isso que a Alemanha... Só no telhado das casas. Telhado das casas, né? Casas, empresas, né? Ou seja, isso que a Alemanha, o melhor lugar da Alemanha tem 40% menos insolação que o pior do Brasil, ou seja, não tem comparação, né? O Japão, para vocês terem uma ideia, com o acidente nuclear de Fukushima, né? Eles tinham 50 usinas nucleares. O ano passado, eles entraram num processo de desativação de 48 das 50, né? E só em um ano eles instalaram 7 gigawatts em energia elétrica. Para vocês terem uma ideia, a nossa usina de Itaipu tem 14 gigawatts. E ela levou 7 anos para ser construída. Em apenas um ano, o Japão instalou meia usina de Itaipu. Então, para as pessoas poderem ter uma ideia, né? Em termos globais, se a gente quisesse suprir toda a energia do planeta Terra, energia para eletricidade, para movimentar carros, caminhões, navios, inclusive aviões, toda a energia do planeta só com energia solar, nós íamos necessitar de um retângulo de cerca de 600 quilômetros por 600 quilômetros de lado. Pode parecer bastante, mas em termos de planeta é muito pouco, né? E isso sem utilizar energia, sem considerar a energia hidroelétrica, sem considerar os cataventos, sem considerar a energia das marés, sem considerar a energia do subsolo, a geotérmica, só com solar. Ou seja, com esses números, a gente pode ver que não tem necessidade alguma da gente continuar investindo em usinas nucleares como tem sido ventilado no Brasil, né? Não tem mesmo. E muito menos continuar investimentos na ampliação dessas usinas que utilizam combustível fóssil, como
Está sendo mencionado aqui em Aldeia mesmo, né? A queima de carvão, isso tudo, né? Que essas usinas sejam usadas em momentos muito especiais, quando não tem possibilidade de gerar com energia solar, né? Realmente. Né? O agravante disso tudo é que isso é uma política de governo, não é? Porque há o Plano Nacional de Energia 2030 e lá está, para expandir a energia elétrica no país, a proposta lá é as mega hidroelétricas, principalmente na região amazônica, que tem enormes problemas, não só sociais, ambientais, também a ampliação do parque de termoelétricas, sendo a maioria por combustíveis fósseis, e a construção de 4 novas usinas nucleares, sendo 2 aqui no Nordeste e 2 no Sul-Sudeste. Então, isso é que está escrito, não é? Isso está escrito lá no Plano Nacional de Energia, que foi editado pelo Ministério de Minas e Energia. Então, isso é que nós temos que ficar muito atentos, né? Porque eu concordo plenamente com o Luiz que não há necessidade nem nas mega hidroelétricas, nem na expansão das termoelétricas a combustíveis fósseis e muito menos das usinas nucleares. Nós temos outras opções e cabe a nós discutirmos mais amplamente, né? Lamentavelmente, Marcelo, nesse período antes eleitoral, tudo, foi muito contaminado a discussão de política energética no Brasil por causa de partidos políticos, né? Isso tem trazido uma coisa muito ruim na discussão de maneira geral, né? Então nós temos, passando esse momento aí, nós temos que discutir seriamente, porque na questão energética, né, ela assenta todo um certo modelo de civilização, um modelo de sociedade, né? E é isso que nós temos que discutir. Essa é uma questão bastante importante, né, que o professor Scalabrini coloca. A questão ambiental, de sustentabilidade, não é uma questão de partido político, de uma bandeira A ou B, é uma questão de sobrevivência da humanidade e de a possibilidade de uma dimensão realmente a gente poder usar energia, ter energia, porque a energia é a base, né, de toda a mobilidade, por exemplo. Então esse é um ponto importante que a gente pode conversar um pouco também, sobre a questão da mobilidade e o uso das energias alternativas nesse aspecto. Por exemplo, a questão dos trens elétricos, dos carros elétricos, né? Eu sei que o engenheiro Luiz Macarini andou viajando em vários lugares, inclusive a Katmandu, não foi? Conta um pouco a sua experiência para conhecer outros lugares sobre essa dimensão. Sem dúvida, Marcelo. A questão da energia solar fotovoltaica, ela talvez nos abra uma grande porta em direção à sustentabilidade e à eliminação do uso dos combustíveis fósseis, né? Porque muito se fala em aquecimento global, mas a gente continua ano a ano aumentando o consumo de petróleo, né? Isso é um absurdo, né? As ruas totalmente congestionadas, né? Ou seja, eu vislumbro um futuro sustentável, não só com carros elétricos, mas principalmente com veículos de transporte coletivo elétricos, né? Por exemplo, se a gente tivesse um trem rápido que desenvolvesse apenas 100 km por hora, como já são fabricados no Brasil, no Ceará, tem uma empresa chamada Bom Sinal que fabrica trens elétricos, né? Um trem elétrico como esse ligaria Recife a Salvador numa noite. As pessoas não precisariam mais viajar com um avião, entendeu? Sai no trem elétrico, poltronas reclináveis, internet sem fio, vagão com restaurante, né? Esse mesmo trem poderia levar todas as cargas que estão sobrecarregando a BR-101, né? Então, um trem elétrico viabiliza, um trem elétrico feito no Brasil, né? Viabiliza esse tipo de conexão, né? Então, essa é a ideia, que a gente possa utilizar veículos elétricos, né? Em São Paulo estão sendo retomados ônibus elétricos, trólebus, feitos no Brasil, né? Que são silenciosos, duráveis, têm aceleração maior que os ônibus convencionais, não poluem e a eletricidade que abastece eles pode vir de energia solar, de energia eólica, são bens duráveis, né? Isso está de acordo com o que se diz, do que se prega na permacultura, né? Isso tem um olhar sustentável de qualidade de vida para todos, né? Com menos poluição. Os nossos BRTs aqui, né, professor Scalabrini, poderiam ser uma outra forma, né, um projeto elétrico, por exemplo, trens urbis de superfície, né, mas não foi, né? Sem dúvida. Esse é o maior desafio da humanidade, realmente é o que a gente está passando, né, a questão do aquecimento global. E a gente sabe quem é o nosso maior inimigo, né, que é realmente o petróleo e seus derivados. E aí nós entramos numa grande discussão para nós aqui
no Brasil, né, com a descoberta do pré-sal, né, como utilizar esse recurso, né, porque o petróleo é o maior emissor, né, a cadeia produtiva do petróleo, desde a exploração, da extração, do transporte, depois do refino, da distribuição e do uso, ela gera mais da metade do gás carbônico, né, que é o principal gás de efeito estufa, né, aquele que causa o aquecimento médio da Terra. Então é o petróleo, nós sabemos identificar, e ao mesmo tempo se aponta o petróleo como uma redenção ao Brasil, né, a aplicação dos royalties em educação. Então é uma discussão que nós temos que encarar de frente, né, porque realmente a gente sabe quem é o maior inimigo, né, do aquecimento global, e ao mesmo tempo ele é festejado hoje no nosso país como uma redenção da questão da educação, a questão da saúde. Então é uma discussão que nós não podemos mais esconder. Muito importante, né? Então, depois do intervalo, nós podemos retomar essa questão do modelo energético, né, sustentável, não sustentável, né, para continuar o nosso debate com o Scalabrini, o professor Scalabrini e o engenheiro Luiz Macarini. Vamos fazer um intervalo e já voltamos. Nós estamos de volta conversando sobre energia solar e sustentabilidade, e o professor Macarini, né, nos falava sobre as visitas que ele fez aí não só pelo Brasil, mas pelo mundo, na área de investigando a questão elétrica, carros elétricos. Você esteve em Katmandu, não teve? O que foi visitar lá? Nos conte. Pois, na verdade, em Katmandu eu fui visitar a fabricação de veículos elétricos. Não sei se os telespectadores sabem, provavelmente não, mas Katmandu é a capital mundial do veículo elétrico. Eles têm mais de 700 pequenas vans, todas movidas a eletricidade, fabricadas em Katmandu mesmo, e graças a esse transporte elétrico eles têm atmosfera respirável, ou seja, é um local de grande poluição, e esses veículos elétricos fazem com que possa ser respirável a atmosfera em Katmandu. A gente, com a nossa tecnologia, poderia ir muito além do que Katmandu e do que o Nepal tem feito. Eles fazem lá mesmo? Assim, eles fabricam lá mesmo, eles importam os motores, importam até as baterias. Aqui no Brasil nós temos fabricação de motores elétricos para veículos, nós temos fabricação de baterias, temos toda a eletrônica de potência, né? Ou seja, nós temos a faca e o queijo. Eu recomendaria, assim, aos telespectadores, nesse nosso intervalo final, né, quem gostaria de aprofundar mais, que assistisse um vídeo que tem, um filme, né, que tem nas locadoras chamado Quem Matou o Carro Elétrico. Quem Matou o Carro Elétrico. Tem até no YouTube partes dele, né? É um vídeo emocionante, a pessoa vai poder aprofundar bem mais, né? Quem gostaria também de aprender mais sobre essa questão de energia solar, tem uma matéria minha que pode ser baixada na revista do CREA do Distrito Federal, que está aqui no fundo, que é de dezembro de 2013, revista do CREA do Distrito Federal. E também, ali ao lado aqui, tem esse livrinho do professor Ricardo Rutter, da Universidade Federal de Santa Catarina, também todos gratuitamente podem ser baixados em PDF, em que a pessoa pode ler e aprofundar, aprender mais e também fazer seus próprios projetos e começar dando exemplo, né, instalando seu sistema de geração solar fotovoltaica, né, com não muitos reais, né, e dar seu exemplo de sustentabilidade, assim como eu, o Marcelo fez, o professor Heitor também, todos nós temos geração solar fotovoltaica em casa, né, e estamos muito satisfeitos, né. Ou seja, existiam carros movidos 100% elétricos há quantos anos atrás? E Na verdade, os carros elétricos, eles foram quase que pioneiros em relação aos carros a combustão, motor de combustão. Há cerca de 20 anos atrás, teve um carro elétrico chamado Impact. Ou EV1, que foi fabricado em cerca de 1000 unidades. Ele rodou na Califórnia, era um carro muito rápido, veloz. Não se ficou sabendo desse carro aqui naquela época. Mas é um carro que foi
de tanto sucesso que ele chegou a ameaçar o status quo da indústria automobilística tradicional. E esse carro ele foi fornecido sob forma de leasing, ou seja, as pessoas não compravam ele, elas tinham ele como que alugado. Quando encerraram esses contratos, os carros foram tomados de volta. Qual empresa? A GM, General Motors. General Motors. A GM tomou de volta esses carros e, como foi mostrado em investigações, eles foram todos destruídos no deserto. Chega a me dar um arrepio assim, eu fico muito tocado com esse filme. Quem puder, veja, né? Quem matou o carro? Quem matou o carro elétrico. Isso aconteceu há cerca de 20 anos atrás. Esse filme também mostra, em certa medida, por que nós perdemos os ônibus elétricos nas nossas cidades, por que nós perdemos os bondes, por que nós não temos mais trens elétricos também. Aqui em Recife, né, existiam os ônibus elétricos, não era isso? Eu não cheguei a essa época, que eu estou aqui em Recife há 36 anos, cheguei em 1978, né? Eu não cheguei a conhecer aqui isso, mas me lembro um pouco bem na cidade de Santos, né, onde eu ia passar quando criança, minhas férias, tal. Eu lembro dos carros elétricos, né, o bonde, né, em São Paulo, né, em alguns bairros, tal. Mas realmente é como você falou, né, a questão dos interesses econômicos, né, eles acabam sobressaindo a qualidade de vida, a nossa vida. É tudo por dinheiro, né, lamentavelmente. É essa mudança de mentalidade em função desse grave desafio que nós temos do aquecimento global que nós temos que começar a pensar muito e a discutir. Né? Isso é um contrassenso, né, Marcelo? Ou seja, nós vivemos hoje, né, aqui em Recife, claramente, né, a questão da mobilidade. Né? A quantidade de carros hoje que chegam nas ruas do Recife é infinitamente maior do que as novas ruas que são construídas e são adaptadas. Né? Então, nós vivemos hoje na capital, aqui em Recife, que é a capital mais imóvel do Brasil, né? Recente pesquisa feita aí, né, classificou as 3 cidades do Nordeste, Recife, as 3 capitais, Recife, Fortaleza e Salvador, como as mais imóveis do Brasil, vindo depois o Rio de Janeiro e São Paulo. Então, nós temos, um problema de mobilidade, não é só disso, da própria vida, a qualidade de vida que nós levamos, né? Nós temos que repensar, e a energia tem tudo a ver com essa discussão. Não dá para discutir energia sem discutir meio ambiente, sem discutir sustentabilidade, sem discutir qualidade de vida, né? Tudo isso está misturado aí, nós temos nas nossas discussões agora, né, colocar esses temas aí, não separadamente, né? Professor Macarini, isso tem a ver com a palavra que você utilizou no primeiro bloco de permacultura. O que se trata dessa ideia? Pois a permacultura são estudos científicos feitos por um australiano chamado Bill Mollison, que na década de 70 observou como viviam os nativos na Austrália, os aborígenes, né? E viu que eles viviam geração após geração sempre no mesmo local e produziam seus alimentos, construíam as habitações com os materiais encontráveis no local. Algo diametralmente oposto do que nós fazemos na nossa civilização hoje em dia, né? Nós nos estabelecemos em determinado local, nós acabamos com a flora, com a fauna, nós poluímos os recursos hídricos, nós tornamos a nossa vida insustentável, né? Nós temos que exportar o nosso lixo, né? Nós tornamos totalmente insustentável. Então, a ideia da permacultura é essa bússola, esse parâmetro com relação à sustentabilidade, ou seja, de forma que as próximas gerações possam continuar vivendo exatamente no mesmo local que nós vivemos, sem contaminação e com qualidade de vida, né? Nesse sentido, assim, ainda retomando o que o professor Heitor falou e que o Marcelo mencionou sobre a mobilidade, né? Com os veículos elétricos, a gente tem uma eficiência extremamente maior do que com combustíveis fósseis, assim. Para os telespectadores terem uma ideia, esse é um dado do professor Ricardo Rutter, da Universidade Federal de Santa Catarina, que apareceu ali naquele livro Edifícios Solares Fotovoltaicos. Se a gente pegar 1 hectare de terra e plantar cana-de-açúcar, a gente movimenta um carro a álcool por uma distância de cerca de 40 mil quilômetros, circunferência na Terra. Se a gente pegar esse mesmo 1 hectare e colocar painéis solares fotovoltaicos e com a energia produzida em 1 ano, movimentar um veículo elétrico, um trem elétrico, um carro elétrico, esse mesmo veículo elétrico vai se movimentar por uma distância 234 vezes maior que o carro a álcool. Nossa, muita diferença. Muita diferença. Mas a diferença mais radical talvez seja a seguinte, que uma vez colocado o painel fotovoltaico, eu ando com carro elétrico de graça, meus filhos, meus netos, as próximas gerações continuam produzindo energia de graça. Enquanto que com a cana-de-açúcar eu tenho que, ano após ano, lavrar, fazer
recomposição do solo e utilizar terras agricultáveis que poderiam estar sendo utilizadas para a produção de alimentos, ou seja, os biocombustíveis eles têm um passivo ambiental muito complicado, ou seja, eu acredito que isso só se amplia no nosso país por desconhecimento das pessoas, porque não tem como substituir os combustíveis fósseis por biocombustíveis, né? Quer dizer, isso até é uma tese de alguns, vamos já colocar no lugar do combustível fóssil, os biocombustíveis parecem bioecológico, né? Mas pelo jeito não é tão ecológico assim. Na verdade, né, esse termo bio aí não é muito bem aceito, não, né? O que a gente está acostumando a falar agora são os agrocombustíveis, né? São combustíveis da agricultura, que bio dá sentido de vida. E ele traz a morte por trás dele, né? Principalmente pela contaminação da terra, o uso de agrotóxico intensivo nessas eras. Quer dizer, é insustentável energeticamente hoje as grandes plantações, né? Principalmente essas grandes superfícies aí para produzir, como foi dado pelo exemplo do Luiz, né? Sem dúvida alguma, eu prefiro chamá-los de agrocombustíveis e não biocombustíveis. Vamos entrar um pouquinho mais nessa dimensão dos veículos elétricos. Como é que você vê isso em outros lugares, não no Brasil, né? Em outros fora daqui? Aqui a gente tem os carros, alguns híbridos que chegaram há pouco tempo, né? Muito caros, por sinal, mesmo assim não é ainda... Agora eu vi algumas empresas anunciando que automóveis que vão fazer 50 km com 1 litro de gasolina, porque aproveita a própria energia, né, da inércia, né, do movimento, né? Outros que vão usar hidrogênio, como já hoje em dia no Brasil você pode comprar um kit de hidrogênio e instalar no seu carro, economiza 30%, né, movido a água, né? Mas algumas empresas estão anunciando, mas para 2020, daqui a muito tempo, né? Parece que é difícil de ver isso. Na verdade, Marcelo, nosso bate-papo hoje não é sobre a produção de energia e a indústria do petróleo, né? Mas naquele documentário já antigo hoje, que colocou aquecimento global em termos de mundo para conhecimento das pessoas, Uma Verdade Inconveniente, o Al Gore mostra a questão de como nos Estados Unidos são priorizados os SUVs, os carros grandes, em função do consumo excessivo de petróleo, né? Ou seja, são visados esses carros. Eu diria que no nosso modelo também, a gente talvez não priorize os SUVs, mas a gente continua priorizando carros movidos a combustível fóssil, né? Se o nosso intuito fosse economizar os recursos da natureza, né, e os combustíveis fósseis, a gente utilizaria carros elétricos como está sendo utilizado no Japão hoje em dia. Se sabe que é mais eficiente tu pegar, por exemplo, o petróleo e queimar ele numa grande usina e abastecer carros elétricos com essa energia, do que tu queimar o petróleo em pequena escala num pequeno motor, num veículo que é super ineficiente, entendeu? Então, os carros híbridos, então, que são como o Toyota Prius, que nos Estados Unidos já existe há 20 anos, a recém está chegando aqui no Brasil, né? Se a gente utilizasse veículos híbridos, já seria um grande avanço em termos de reduzir a poluição e o consumo de combustíveis fósseis, né? Talvez a questão dos preços também, né? Muito caros alguns desses equipamentos aí, né? Carros a bateria solar. Mas o que eu vou dizer? De novo, com esse olhar do transporte coletivo junto, né? Um ônibus elétrico, um trolleybus feito no Brasil, ele tem durabilidade de mais de 30 anos, ou seja, um ônibus que queima óleo diesel, ele, no máximo 10 anos, ele está sendo aposentado. Então, em termos coletivos, a gente pode utilizar trolleybus no Brasil inteiro, pode usar trens elétricos, né? Não só a questão do carro elétrico individual também, né? Eu queria só mencionar um dado aí que justifica um pouco essa lógica pró-petróleo e pró-combustíveis fósseis, né? No mundo, os subsídios que os governos dão para as empresas petrolíferas, né, para a automobilística, porque não dá para você falar da indústria petrolífera sem falar da indústria automobilística, elas andam juntos, né, literalmente, é que os subsídios são da ordem de 800 bilhões de dólares por ano, quase que 1 trilhão de dólares, enquanto os subsídios para a indústria renovável, né, de energias renováveis, não chega a 100 bilhões de dólares por ano, ou seja, são 7, 8 vezes mais. Então, essa é a lógica. Se não mudar essa lógica dos governos na questão do subsídio, dificilmente nós vamos mudar realmente essa situação. Então, o que está por trás aí são os grandes interesses econômicos
macroeconômicos, né, que acabam subtraindo essa lógica que acho que todos os telespectadores aqui, ao escutarem, né, perguntam, sim, mas é mais caro, é mais barato? Mas a questão do caro e do barato é muito relativo, porque se há uma decisão política, não é, subsídios, políticas públicas, eles levam a um certo setor. Por exemplo, quando se quis incentivar a indústria automobilística no Brasil, se deu financiamento de 8 anos, 72, tirou-se impostos das empresas para elas reduzirem os preços dos carros, que não o fizeram. Quer dizer, existem políticas macroeconômicas, né, que dão o rumo que você quer levar para a economia. Então, se tiver a vontade política de levar para as fontes renováveis, para um mundo mais sustentável, tal, isso é possível, e reduzir os custos. Eu gostaria de fazer um outro parênteses rápido assim também, que as pessoas às vezes não sabem. Mas um carro elétrico, ele é uma máquina extremamente simples. Depois, se der para mostrar, tem essa outra matéria minha da revista do CREA do Rio Grande do Sul, de maio de 2010, também pode ser baixada em 2010, só sobre veículos elétricos. Numa boa oficina, em cerca de 2, 3 dias, a gente transforma um carro convencional para funcionar com eletricidade. A gente tira o motor a combustão, tira radiador, tanque de gasolina, toda essa parte poluidora, coloca o motor elétrico, baterias, regulador de potência, a gente transforma um carro comum num carro elétrico. Existem mais de cerca de 50 veículos elétricos rodando no Brasil, né? Feitos no Brasil. Então, o carro elétrico não é algo para o futuro, algo complexo, é algo que pode ser feito aqui com a tecnologia que nós temos disponível, né? Você fez um curso, né, nos Estados Unidos sobre de conversão, isso. de construção de carros elétricos, né? A gente fazia num final de semana. Nos Estados Unidos são feitas muitas conversões de carros elétricos. As pessoas compram um kit e transformam o seu carro elétrico. Totalmente elétrico. Todo elétrico. Isso não é difundido, né? As pessoas não sabem, mas isso existe, né? E está disponível, né? As pessoas podem fazer nessa matéria ali que vocês viram, vocês podem ver mais detalhes, né? Naquele filme Quem Matou o Carro Elétrico, podem ver também. Outra coisa interessante, há mais de 10 anos os veículos mais rápidos do mundo são todos elétricos, né? Todos elétricos. É porque as pessoas têm a ideia de que não anda quase, tem pouca autonomia, não tem mais, velocidade. veículos... Aqui em Recife, a gente vê volta e meia, nós vimos até conversando sobre isso, as motos elétricas, né, no mínimo eu já vi duas empresas, né, uma inclusive é brasileira e outra é da China, mas que estão vendendo motos elétricas, mas não tem a cultura muito, né? A pessoa, aquela moto não faz barulho, não tem... Mas quanto à velocidade, aí não importa você ter um carro aí de 200 km por hora, porque no trânsito do Recife hoje, a velocidade média, ela é comparável a uma charrete, né? Uma charrete puxada a cavalo, está entre 18 a 20 km por hora. Então não adianta você ter um carro de 200 se você vai exercer na prática, no trânsito do Recife, uma velocidade 10 vezes menor. O que você estava colocando, professor Luiz, do do comparativo? Né? Não lembro exato os dados ali, do que a gente estava falando na questão mas dos veículos elétricos, né? Então, que eles são factíveis, são fabricáveis no Brasil, né? Tem, a própria Itaipu Binacional já montou vários veículos elétricos para utilização. A Fiat no Brasil já fabricou pequenos caminhões também, ou seja, é uma questão de utilização disso e da própria indústria automobilística colocar isso disponível, né? Mas, independente da indústria automobilística, as pessoas podem fazer, as universidades podem produzir seus próprios veículos elétricos, né? E serem abastecidos por placas solares, por né? placas Porque solares. aí você teria aí o gerador, os postos de gasolina seriam substituídos aí por postos de geração fotovoltaica, aonde por uma carga rápida, né, você poderia abastecer o seu veículo, ou mesmo na sua casa, né? Nós vamos chegar lá, né? Sem dúvida. Não, isso já é realidade em muitos países. Muitos países, nos Estados Unidos, em Israel, isso é realidade. As pessoas podem não conhecer, mas isso já acontece, né? Querem deixar algum contato antes de a gente encerrar o nosso programa? Já está algum Bem, site? lá na universidade a gente está à disposição aí, o meu e-mail é o hscosta@ufpe.br, estou à disposição para discutir mais através de e-mail ou mesmo um contato pessoal. Da mesma forma, né? Eu estou feliz aqui, falei há pouco na UFPE, estou disponível para palestras, muitas voluntárias, né? As pessoas podem me contatar por telefone ou por SMS no 51 9979 9205. Luiz Macarini, 51 DDD 9979 9205. Obrigado.
Também no site www.curadores.com.br nós vamos colocar alguns materiais sobre esse programa de hoje, energia solar, como colocar em casa, né? Mais informações sobre isso. Então, por enquanto, agradecemos muito a presença aqui dos nossos convidados, né? O professor Luiz Macarini, que veio lá do Rio Grande do Sul, né? E também o professor Heitor Scalabrini, da Universidade Federal de Pernambuco. Obrigado e até a próxima.